Olá, meus amigos. Muito obrigado pelo apoio. Estamos de volta hoje para falar sobre mediunidade. São ideias gerais com base na experiência e não um estudo. Não temos a pretensão de que seja um estudo aprofundado. É fruto da vivência de décadas na mediunidade. Gostaria desde já sugerir a todos que se interessam pelo assunto o Livro dos Médiuns, que é uma das obras basilares da doutrina espírita. Mas o que é mediunidade? Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos e responderam eles: mediunidade é uma faculdade humana. A gente sabe que através da história houve muitos surtos de mediunidade. Mas há, sem dúvida, 3 momentos, pelo menos, que se pode falar assim de uma maneira didática, vamos dizer. Primeiro, o Pentecostes. Segundo, fenômenos no meados do século XIX, um pouco antes e depois da metade também, pelo mundo inteiro. Foi quando Allan Kardec, o professor Hippolyte Rivail, se dedicou ao estudo das chamadas mesas girantes. E em terceiro, essa obra monumental de Chico Xavier, mais de 450 livros editados, e diga-se de passagem, todos eles, sua renda, sua receita voltada para obras assistenciais, e tudo era transferido automaticamente. Bem, quem se interessar por esses 3 assuntos, há uma farta literatura na internet, no caso do Pentecostes na Bíblia, no Livro dos Apóstolos. E Chico Xavier é contemporâneo, mais ou menos, né? Contemporâneo nosso, para alguns nem tanto, mas fala-se muito ainda dele e se falará por muito tempo. A mediunidade, meus irmãos, é um instrumento de aperfeiçoamento, ele não é um fim em si. Ele não é um propósito de vida. É um objetivo para ser alcançado, obviamente, para quem pode e quer, mas sempre tendo em vista que o objetivo maior é aprimorar-se moralmente. Jesus disse: dar de graça o que de graça receberdes. Então a mediunidade, ela é gratuita nos centros espíritas, porque é uma recomendação do mestre. E ela, a mediunidade, está presente em qualquer ser humano, independente de etnia, de religião e de qualquer condição humana. Na mediunidade, muitas vezes as pessoas ficam fixadas no fenômeno exterior, as nuances, as palavras, e sabe-se que nós temos que nos fixar para avaliar a mediunidade nas mensagens, não nos que dizem ser mensageiros. A qualidade da mensagem vai dizer para nós se o caminho é bom ou não. Se é uma mensagem boa, endereçada aos corações que precisam dela naquele momento, ou não.
O apóstolo Paulo diz, numa das suas epístolas, Coríntios, numa das duas: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Por isso, a mensagem, ou seja, o que é dito e o que é escrito, é muito mais importante do que a identificação de quem diz ser, ou de quem dizem ser o autor da mensagem. Vai valer sempre a profundidade, a intenção do evangelho, se é bom, se aquilo vai tornar a pessoa mais feliz. E nas entrelinhas de uma mensagem descobrimos sempre se a mensagem ela é boa ou não. Árvores boas dão os bons frutos. Árvores que não são boas não dão bons frutos. Existem muitos tipos de mediunidade e está amplamente divulgado na literatura, principalmente no livro dos médiuns, na estrutura básica literária do Espiritismo, literária e científica do Espiritismo, e num pequeno livro de Eliseu Rigonati chamado A Mediunidade Sem Lágrimas. Então, isso está muito comentado, quem interessa estudar, e eu sugiro que o faça, deve buscar. O objetivo da mediunidade é o crescimento pessoal. Então, uma pessoa que não se torna melhor, a mediunidade pode até complicar sua vida. Como as religiões. Religião boa é aquela que nos torna pessoas melhores. Se nós não temos esse feedback, esse retorno que a vida dá, se estamos nos sentindo melhores do que já fomos, se nós temos esse retorno da vida, esse sentimento profundo de que estamos melhorando, então podemos dizer que estamos numa religião boa. Se quisermos, muitas pessoas vivem e convivem sem religião. É um direito que todo mundo tem. Somos todos médios? De certa forma, sim. A literatura separa fenômenos anímicos de mediúnicos. Não vou entrar nesse detalhe agora, nesses detalhes. Anímico seria aquele fenômeno que ocorre sem a intervenção dos espíritos. E mediúnico, até a própria palavra está a indicar, é quando há intervenção de espíritos desencarnados. Quem pode exercitar a mediunidade? Qualquer pessoa, desde que tenha saúde para tanto e tenha passado já de preferência da adolescência. Há muitos casos que há que se procurar o centro espírita, desenvolvimento mediúnico, antes da adolescência. Há casos, mas o recomendável é que seja feita já na puberdade em diante, essa procura seja realizada para que as escolhas da criatura não mudem e com isso ela se prejudique. Uma coisa a se ressaltar, importantíssima, é o papel do conhecimento no desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento esse que não é só ir numa escolinha, ele segue a vida toda. Somos aprendizes o tempo inteiro. Não podemos imaginar porque passamos 1, 2 anos em cursos de casas espíritas dão, e todos são muito bons, pelo menos os que eu conheço. Imaginar que depois desse tempo ganhou um diploma, é médium.
A mediunidade é um compromisso que nós assumimos antes de reencarnar. Quando nós chegamos aqui, através de papai, mamãe, nós já assumimos esse compromisso antes. Então, há uma confusão muito grande de pessoas que abandonam a casa espírita e outras que não procuram, julgando que vão contrair um compromisso fora das suas perspectivas pessoais. E a sua avaliação leva a desistir de tudo quando o compromisso já está assumido. E dizem mais ou menos o seguinte: esse compromisso é muito para mim. Na verdade, nós já assumimos bem antes o compromisso, e não é a assinatura num livrinho lá na sociedade de frequência meramente burocrático, administrativo, que vai mudar nossa vida. Como ir nessa religião ou naquela, ir muito, como se a frequência da reza também, das orações, como se eu rezasse, passasse o dia rezando, tudo estaria resolvido. Jesus nos alerta: fé sem obras é morta. Precisamos realizar, sim. Então, o papel do conhecimento na mediunidade, ele é muito importante. E devemos passar esse entusiasmo que nós temos pelos livros para a vida prática. Começar a experimentar as realidades que nós dizemos acreditar. Não basta conhecimento. Temos que nos descobrir como pessoas, como filhos do Pai, em permanente jornada pelo universo. A mediunidade, segundo o Livro dos Espíritos, textualmente, diz: este dom de Deus não é concedido ao médium para o seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim de sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Há pessoas que eu já presenciei muitas vezes, dizem assim: eu não sinto nada, eu não vejo nada, né? Eu não ouço nada. Mas não deixam de ser médium por causa disso. Muitas vezes somos intermediários. Isso aparece em muitos momentos nos estudos que Allan Kardec fez, professor Rivail. As pessoas são intermediários ou são médiuns, intermediários ou medianeiros, se quiserem, e não percebem. Diz no livro espírita que muitas vezes quem dirige a nossa vida são os espíritos, em algumas circunstâncias ou muitas circunstâncias, para o bem ou nem tanto. Essas pessoas que dizem nada sentir, nada a ver, nada a ouvir, têm muito que oferecer para si próprio, estudando e colocando em prática aquilo que estuda, aquilo em que acredita, aquilo que lhe faz sentido na vida e que na sua avaliação é um registro mais do que importante de que a vida nos oferece oportunidades e a mediunidade é uma delas. Os nossos compromissos, então, com a mediunidade vêm de longe. E por que se assume esse compromisso lá antes da vinda para cá, num departamento lá, departamento reencarnatório, dê o nome que quiserem? Se assume porque é a maneira de saltar
no nosso conhecimento, nos nossos sentimentos, e é um instrumento que nos possibilita andar mais rápido e por caminhos, desde que dentro do Evangelho de Jesus, por caminhos mais claros, ter uma vida então mais proveitosa. Então os compromissos com a mediunidade são grandes, porque precisamos ter consciência de que se temos mediunidade, principalmente a ostensiva, que é onde a maioria das pessoas focam sua atenção, por causa do fenômeno, mas existe uma mediunidade que esse que não vê, não fala isso e aquilo, desenvolve, e muito, que é a intuitiva. Na medida em que a vida vai nos dando possibilidade de ter mais conhecimento, janelas vão se abrindo para que nós cresçamos como seres filhos de Deus. Então, quem somos nós, os médios? Os médios somos aqueles que em algum momento, espíritos comuns, que em algum momento caímos feio no passado. Às vezes, devedores mesmo da área mediúnica, através de uso de faculdades mentais para o mal. Ou passamos a vida toda com uma mediunidade muito ostensiva, nos escondendo da vida, ou arrumando arranjos para fugir e não preencher a vida com aquilo que era o combinado. Por isso, quem tem mediunidade, principalmente ostensiva, leia muito, procure conhecimento, para não pisar no escuro. E pise, ande, vá para frente, seja feliz, aproveite as oportunidades que a vida dá. Nós estamos vivendo a era dos sentimentos. Nós estamos desconstruindo, principalmente meio ano para cá, o que nós já desconstruímos para construir uma nova realidade é muita coisa. Então nós desconstruímos arquétipos e padrões antigos, não visando não esconder as emoções, mas a partir delas acessarmos novas energias. Nós não podemos imaginar que as emoções só existem para nos prejudicar e ficar varrendo para baixo do tapete emoções que nós julgamos estejam nos atrapalhando. A questão é perguntar por que ou para que eu estou sentindo isso ou aquilo. Colocarmos em prática, pois, como já disse antes, o nosso entusiasmo, que muitos de nós têm pela literatura, pelos livros, e irmos adiante, procurarmos de todas as formas nos revelar para nós próprios, o autodescobrimento, nos descobrir espíritos e não corpos com bilhões de células que em algum momento vão se transformar, vão se desintegrar, mas sim um espírito que habita esse corpo, que em algum momento irá para outra dimensão, e a vida continuará. Amai-vos e instruí-vos. Esse é o conselho que a doutrina espírita dá. Amai-vos, em primeiro lugar, e instruí-vos. O instruí-vos, já falei. O amor, já tenho falado também. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos irmãos que coordenam o trabalho
codificação, o homem sempre poderia vencer as más tendências através dos seus esforços? Resposta: sim, e às vezes, com pouquíssimos esforços, o que lhe falta é vontade. A vontade. Pessoas, falamos hoje sobre mediunidade, as pessoas procuram questõezinhas para fugir. Sociedade não é assim, a sociedade não é assado, lá na casa falta isso, ou tem de sobra aquilo. Arranjamos pretextos para ficar fora. Não dessa sensação de pertencimento apenas, que isso é muito bom, é muito grato, mas fora daquilo que nós precisamos realizar. Inércia e preguiça são vícios, né? A gente sabe. Chico Xavier falava, tentação, e a tentação de fugir da mediunidade sempre é muito presente. Tentação, dizia Chico Xavier, é como correr de um cachorro muito grande com desejo de ser alcançado. Queremos, mas não queremos. Queremos, mas não tanto. Orar e vigiar. É o conselho do mestre. Orar. Não é passar o dia rezando. É conversar com o nosso Pai. É fácil conversar com o nosso Pai. Precisamos ter sinceridade. A intenção vale. Orar por nós ou por pessoas que na nossa avaliação presumimos estar precisando de energias, de vibrações positivas. Por último, gostaria só de fazer uma pequena reflexão a partir de uma pergunta que me fizeram. Quem apresenta perturbação é médium? Eu escrevi, muitas vezes, ao aparecer a mediunidade, a pessoa costuma dar sinais de sofrimento, perturbação, desequilíbrio. Firmou-se até o conceito errado. Se uma pessoa se mostra perturbada, deve ter mediunidade. Entretanto, a mediunidade não é doença, nem leva à perturbação, pois é uma faculdade natural. Se a pessoa se perturba ante as manifestações mediúnicas, é por sua falta de equilíbrio emocional e por sua ignorância do que seja mediunidade, ou porque está sob a ação de espíritos ignorantes, sofredores ou malvados. Não esqueçamos, a quem é muito dado, muito será pedido. Quem diz isso é Jesus, nosso mestre e guia. Agradeço a atenção de vocês, voltaremos em breve. Ótima mediunidade para todos. Obrigado. Namastê.